Boa tarde, pessoal. Tarde. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Centro de Artes, Design e Moda da Universidade do Estado de Santa Catarina. A gente tem aqui nosso magnífico reitor e a nossa magnífica vice-reitora. Obrigada por terem vindo. Obrigada por terem vindo a essa mostra de atividades artísticas e culturais do Seminário Internacional Fazendo Gênero 13. Eu sou a Brígida Miranda, eu sou professora aqui do Departamento de Artes Cênicas e trabalho nas áreas de interpretação e direção teatral. E eu estou bem feliz que tem muitas feministas e muitos feministas aqui. Tem, não tem? Sim. Todo mundo aqui é feminista, né? Você é feminista? É? Você é feminista também? Eu quero saber dessas feministas e desses feministas. Quando foi a primeira vez que vocês ouviram a palavra gênero, no sentido de identidade de gênero? Você lembra quando você ouviu pela primeira vez a palavra gênero? Não? Ai, Marjorie, você não lembra? A Paula, que está aqui, você lembra, Paula, quando foi a primeira vez que você ouviu a palavra gênero, no sentido de identidade de gênero? Não? 10 anos. Vou te contar uma coisa. Vou contar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu ouvi essa palavra gênero, no sentido de identidade de gênero, lembra que eu sou professora de teatro, então eu estudava na Universidade de Brasília, lá em Brasília, né? Universidade de Brasília, no século passado, em 1991. Eu ouvi pela primeira vez essa palavra gênero. Claro, eu já tinha ouvido a palavra gênero antes no sentido de gênero literário, né? Fazendo teatro, fazendo artes cênicas, literatura dramática, gênero trágico, gênero cômico. Cinema a gente tem, né, os gêneros lá, aventura, comédia, não é isso? Tem várias coisas. Só que a primeira vez que eu vi isso foi em 1991, porque uma professora chamada Lúcia Sander conectou essa palavra gênero a teatro. Na época eu não entendi nada, mas eu sabia que tinha alguma coisa a ver com mulheres. Ela começou a falar de personagens femininas e falar do aparecimento dessas personagens femininas, né, nas peças, e como é que essas personagens tinham poucas falas, ou eram sempre tangenciais na trama, raramente uma protagonista. E aquilo me fascinou, né? Eu com 21 anos achei super interessante aquilo. E Lúcia? Gente, a monitoria no Fazendo Gênero é essencial, né? Obrigada, Scarlett. Obrigada, Matheus. Palmas para os monitores. É importante monitoria no Fazendo Gênero, e sempre, né, nas universidades é muito importante. Mas estava falando da Lúcia, né? Então, eu reencontrei a Lúcia, mais ou menos em 2012, aqui nessa universidade, quando ela veio para um primeiro encontro de mulheres de teatro. Encontro de mulheres que fazem teatro, o Vértice Brasil. E na época, a Lúcia, ela já tinha, né, trabalhado com vários personagens femininos e tudo, mas ela estava, naquela época, ela estava pesquisando coisas além do que ela já tinha feito. Ela tinha feito pesquisas na década de 80 e 90 sobre mulheres desaparecidas da história, dramaturgas desaparecidas da história. Susan Glaspell, uma dramaturga do século XX, do início do século XX, que recebeu o prêmio Putzler, lá nos Estados Unidos, na década de 30, por uma peça chamada Linear. Desapareceu da história. E a Lúcia, assim como outras mulheres, começaram a resgatar essas dramaturgas super importantes na sua época, começaram a publicar essas peças, traduzir essas peças. E aí a Lúcia começou a criar uma coisa muito interessante, porque eu chamei ela para cá em 2000,
17, e ela apresentou uma palestra intitulada O que Shakespeare não contou. Foi lá no auditório. E nessa palestra, a Lúcia, como toda mulher acadêmica, começou a escrever no pessoal falar o que ela tinha escrito. Né? Um texto, um argumento muito bem estruturado, referências de obras muito reconhecidas e importantes, outras desconhecidas, mas bastante importantes, da teoria crítica feminista, porque ela estava discutindo as personagens de Shakespeare, esse dramaturgo inglês, né, que se tornou universal. E ela começou a olhar as personagens femininas em Shakespeare, como Ofélia, Desdémona, da peça Hamlet, por exemplo, Lady Macbeth, da peça Macbeth, e começou a ver que tinha essas mulheres, elas tinham poucas falas, tinham muitos silêncios. E era curioso porque nesses silêncios ela começou a criar e pensar o que elas diriam. Qual é a história dessas mulheres? Ela começou a usar esses silêncios para criar a história dessas mulheres. Ela começou a escrever monólogos. Monólogo de Lady Macbeth, monólogo de Ofélia, onde essas mulheres falavam o que elas tinham passado. Claro, né, de uma maneira bastante contemporânea, ela trazia, por meio dessas escritas dela, desses muitos papéis que ela ia usando para suas comunicações, e aos poucos ela ia saindo desse papel de mulher acadêmica, largando os papéis, sabe? E ela começava a trazer os personagens, ela começava a corporificar as personagens. Né? E era o que ela chamava de crítica em performance. Ela saía da teoria, ia para a prática. A palestra dela se transformava em cena teatral. E ela escreveu, depois, alguns diálogos das personagens de Shakespeare. E nesses diálogos, ela escreveu 4 diálogos, chamados Conversas de Coxia, onde ela começa a colocar essas personagens para conversar. São personagens que começam a discutir. Ei, que é isso, menina? Cuidado, você quase me derruba. Mas ficou no meio do caminho, mulher. Virtudes? Majestade? Ai, que graça! O que você está fazendo aqui, menina? Ai, perdi o meu voo. Aqueles atores, eles são muito lentos. Aí eu preciso voltar para o reino do meu pai. O velho tá passando muito mal. Você vai voltar para o seu reino depois de tudo que te aconteceu? Majestade, ficou sabendo? Meu pai, aquele velho babaca, ele tá passando muito mal, tá quase falecendo. Eu Hey, Lear! Oh, heavens! Sim, com licença, majestade, eu preciso realmente ir, porque senão eu vou perder meu emprego. Se eu não entro em cena, eu passo fome. Sabe, eu tenho feito coisas que eu me arrependo, né? Conta, majestade, conta só um pouquinho. Você não ficou sabendo? Não, Você não ficou sabendo da penúltima vez que eu subi ao palco? não. O diretor me fez beber tanto vinho, eu fiquei bebendo durante a peça inteira, a peça da Rainha Gertrudes, em Hamlet, e ele falou, bebe, minha filha, bebe. Eu fiquei bebendo a cena toda, eu bebi tanto vinho, mas tanto vinho, que teve um momento da cena, tá vendo essa mancha aqui, ó? Gritei no meio da cena. Meu figurino ficou todo ensopado de vinho quente. Uma coisa horrorosa, gente. Um vômito de uma rainha em cena. Acabou com a minha cena, sinceramente. De fato, não combina muito com a senhora, né, majestade? Não, mas cada vez que eu entro em cena, eu praticamente entro muda e saio calada. As minhas falas estão sendo cada vez mais reduzidas, majestade. Sim. Olha, eu vou te contar. A última vez, essa foi a última. A última vez que eu subi em cena, eu subi no palco, eu estava na minha cena, sabe aquela cena da morte? A cena da morte da rainha Gertrude? Música de morte. Aquela cena
trágica. Aquela cena da morte da rainha. Aquela cena em que eu, pela primeira vez, tenho um spot de luz em mim só. Hoje eu não tenho. Sabe aquela cena? Eu estou morrendo. É uma cena trágica. Só que eles me colocaram um vestido tão apertado, mas tão apertado, e com um decote tão grande, que quando eu estiquei meu braço para minha cena final, meu peito pulou para fora. Eu só. Acabou com a minha cena. Aí mudou o foco, né? Sim, E eu sem foco. sim. Mas, pelo menos, a senhora teve uma certa visibilidade. E como? Sim. E olha o jeito que me colocam em cena. Eu estando em cena ou não, muitas vezes nem se percebe. Daqui a pouco eu não entro mais em cena e ninguém mais vai perceber que eu não estou em cena, majestade. Eu estou de fato pensando em nunca mais pisar no palco. Olha, se continuarem desse jeito, esse autor vai morrer de raiva de tédio, É. sinceramente. E a gente não vai subir mais o palco, apesar que, sinceramente, subir no palco para encontrar aquele tal de Cláudio, meu marido, né? Cláudio. Uma coisa é Ai, subir no palco para encontrar Rei Lear, Macbeth, É, Cláudio. Cláudio. Difícil. Mas, majestade, ao mesmo tempo a senhora já parou para pensar que O quê? se nós porventura deixarmos de subir em cena, de entrar em cena, fora de cena a gente não tem vida. Ô, Cordélia, me diz uma coisa, como é que tá aquele seu francês? Ai, eu sou fissurada nele. Eu sou muito grata também, né? Porque ele me arrancou do reino do meu pai e me jogou para longe. Me tirou de toda aquela amargura que eu vivia. Então eu, de fato, sou muito grata, sou apaixonada por ele. Ele é maravilhoso, mas viramos melhores amigos porque ele é gay radical. Essa é a minha história. Cordélia, eu tô pensando numa coisa. Tô pensando em fugir do palácio. Você acha que eu posso vender isso aqui nos Estados Unidos no leilão? Tem uma história essa coroa, né? Eu Tô acho. pensando, sabe? Não, sinceramente, é porque realmente, assim, aquele castelo me deprime. E o trono é tão duro, sabe? Olha, tá acabando com as minhas costas. E aí eu tenho que ficar, né? Aquela postura por hora, sabe a Kate, né? Tipo a Kate, que tem que ficar toda dificuldade, toda doença, e ela... Ah, deve ser horrível ser rainha. Sim, eu imagino. Eu imagino. Não é disso que eu estou reclamando, senhora. Não é disso. Eu fico pensando assim que os homens, eles têm muito espaço em cena. Eles não precisam brigar para subir ao palco. A gente fica disputando migalha, disputando tira de palco. Vai, mas não vai. Isso, Sofre, mas não sofre. Fala, não fala. que isso? Existem tantas mulheres na cena, veja Julieta, veja Viola, Miranda, Catarina, Cleópatra. Temos Hamlet, temos Romeu, temos Marco Antônio, temos Ricardo. Mas olha, tá, tudo bem, mas no final não adianta nada. Primeiro, porque ninguém vence. No final, todo mundo morre. Eu já estou cansada de tanta morte. Morre mesmo. Muita morte. Gente, quando é que eles vão entender que já existe penicilina, transplante do coração? Vacina! Isso é vacina, gente. Mas, majestade, tudo é idade média. Idade média. Bobeou, vacilou, morreu. Obrigada. Olha, é por isso que eu estou tomando uma decisão. Eu estou pensando seriamente em mudar
Ótima performance. Ótima. Muito boa performance. Sim. Eu estou fazendo aula de clown com a Evelyn Flore. Sim. Com a Daiane Brum. Estou querendo fazer. Sim, não, que a gente percebe que existe um querer fazer. Percebe que existe um querer, existe um potencial, existe uma proposta. Só continuar. É trabalho, né? É trabalho. Sim. Isso não é difícil. Nossa, olha, isso eu estou treinando assim, essa queda, sabe? Você tem que estar andando assim na comédia, clown, você faz assim. Cara, eu faço bem ainda. Mas a Drica Santos, ela tem a palhaça Coralina, né? Que hoje vai estar em cartaz lá no auditório, você está sabendo, né? Cara, ela faz uma queda que ela faz aqui dor. Aí ela faz isso aqui, ela cai, ela vira de cabeça para baixo, é impressionante. Então, e ela só coloca isso em cena depois que treina, trabalha. É um caminho. Isso eu acho tão legal a comédia. Sim, não, é legal, é um processo, tem tudo isso, é legal. Particularmente, eu não gosto. Não gosto porque a comédia, ela tem uma pecha de que toda comédia, ela precisa terminar em casório, casamento. Pra fazer a grande festa, a grande comemoração. Mas isso é ótimo. Olha, pelo menos na comédia, eu vou escolher meu noivo. E não vai ser aquele tal de clown. Não. Na comédia, a gente escolhe o noivo. Profissionalismo. Volta. Só um minutinho, né? A gente pode ter um pouquinho de brincadeiras. Façam em casa. Eles são casados, pra quem não sabe. Olha, eu acho que você não precisa revelar a intimidade de professoras nesse nível. Poderia ter ido um pouco mais, resolvi ficar por aqui. Voltando aqui, então. Majestade, eu ouvi uma fofoca lá do reino. Ai, gente, me conta. Não, na verdade é sobre a senhora. E eu queria muito ouvir da boca da senhora para saber se é verdade. Me diz, Majestade, é verdade que a senhora ajudou a matar o Cláudio? Quem foi que te disse isso, Cordélia? Quem foi que te disse isso, Cordélia? Foi um coveiro, senhora. Fala demais. Mas me diz uma coisa, Cordélia. Eu trouxe um pouquinho de água do meu castelo na Dinamarca, o castelo de Elsinore. Puríssimo. Uma ordem. Então, Cordélia, é verdade que seu pai abusou de você? Como é, senhora? É verdade que seu pai abusou de você?
senhora está querendo fazer joguinho, então, majestade? Diga-me, então. Ai, eu ouvi uma história muito interessante de um senhor chamado Horácio, apaixonado por outro senhor chamado Hamlet. É verdade? Não, imagina que isso, querida amiga. Não, sou louca, não. Não, ele veio aqui para Dinamarca, segundo ele, por minha causa. Nada a ver. Não tem. Ele disse isso para a senhora? Oi. Ai, que sacana! E me diz uma coisa, Cordélia. É verdade que foi o seu pai que mandou matar sua mãe? Ou melhor, que matou a sua mãe? Olha aqui, senhora. Para falar de mãe não é assim não, viu? Mãe é um assunto muito sério. E eu não tenho culpa se eu não sei onde está minha mãe, porque esse autor desgraçado só resolveu falar do babaca do meu pai. Se ele... aliás, isso é uma escolha do autor também. Porque se eu não sei da minha mãe, foi ele que não quis me contar. Ele E o adora único ser resquício que eu tenho de hereditariedade é justamente o babaca do meu pai. É isso. O autor adora fazer esses joguinhos, esses segredinhos, gente. Se chama suspense. Tá? Ele é bom nisso, menina. Ele é bom. E aí, ele é bom nisso. Mas assim, eu já estou cansado dos truques desse autor. Esse café tem um cheiro forte, majestade. É orgânico. Eu não percebo a fumacinha saindo. É de Minas. Senhora, majestade, olha que subir no palco sempre tomando um pileque antes de entrar em cena não é uma boa alternativa, hein? Olha, isso são ordens do diretor. Esse diretor ele tem uma visão muito contemporânea, assim, muito interessante, sabe? Majestade! Ele falou comigo o seguinte, olha, ele acha muito interessante que a rainha seja sexy. Sabe, ela tem que ser sexy. Majestade, Tem que ser sexy. isso Ela é tem que desculpa beber esfarrapada. ela tem que ser A senhora uma pode bêbada, se sabe? impor, Uma peça mulher- para o diretor dar uma lida no sexy, texto, ver que isso não meio faz bêbada, sentido isso algum. Não existe necessidade de estar bêbada para ser sexy. pra Ele não acha sei o quê. interessante, eu Não. achei que é legal. De fato, não. Uma A mulher senhora meio precisa se sexy. impor. Não, A senhora precisa se impor. A senhora está bem, senhora? A senhora precisa de alguma coisa? Tem aqui uma... É mesmo? Eu estou com enxaqueca. Aqui, Eu ó, vivo assim. com enxaqueca, assim. Meu fígado está... Pega aqui uma... O que é isso? É uma coisinha, pega. É uma coisinha, pega. É canabidiol? Não consegui receita. O que é? É uma coisinha para dor de cabeça. Senhora Cospe, eu dei o errado, senhora. Nossa, senhora. Eu estou me sentindo, sabe? Estou me sentindo a Anitta. Olha a Luca. Sabe a Anitta? Muito legal. Daqui umas 3 horas passa. Ai, eu tô adorando. Nossa, cara, você tá sabendo da última da Ofélia? A Ofélia tá fazendo um levante, gente. Ela juntou um monte de mulher. Julieta não. A Viola, Miranda, a Catarina, Desdemona. Ela juntou um monte de mulher e resolveram ir até o departamento de achados perdidos procurar as mães. Sabia? Estão tudo procurando, estão doidas procurando As mães. mães, né? senhora. Então, E onde vamos fica esse mostrar achados a verdade. perdidos? Achados perdidos, exato. Mas onde fica? Eu sei lá, mas é algum lugar lá fora. Eu quero encontrar minha mãe também, senhora. Sério? Sim. Como é que a gente faz para ir? Eu não sei, mas eu tô afim de sair fora desse teatro, porque, sinceramente, eu não tô mais afim de entrar numa cena completamente bêbada, embriagada. Meu filho não aguenta, Vamos, gente, senhora. assim, eu já não tô... Eu pego as Olha, coisas da diga senhora. ao diretor que hoje eu não subo mais ao palco. Ah, e meu pai também, que se Vamos ferre ele, aquele velho babaca. Que Você sabe malvadinho. por que a Lady Macbeth não
teve filhos? Porque o Macbeth, ele tinha baixa contagem de esperma. Assim. Que senhora, só mais uma coisa. Eu nunca dormi com Hamlet. Não? E quem é o pai do dito cujo? Do Hamlet, jura? É? Quem disse que eu sei? Shakespeare. Ai, que traidor! Povo da Dinamarca, mais Hamlet. Cara, eu sempre quis falar esse texto. Esse texto do Hamlet, sabe? O filho, né? O filho, não fala. Meu, cara, me falaram que eles faziam do gênero. Ia tá cheio de gente, mas tá todo mundo aqui mesmo, hein? Ai, que massa! Cara, até o reitor da UDESC, eu não acredito, ele tá aqui! Palmas pro reitor, que veio! Muito legal! O quê? Mais um monte, ó, um monte de realeza, reitor. Gente, e uma vice-reitora, a primeira da UDESC, impressionante! Palmas pra essa universidade aí tá muito progressista, né? Muito legal. Bom, ó, seguinte, eu tô nos corre aí. Quem não sabe, eu sou Ofélia. Ofélia, a filha do Polônio. A irmã do Laerte. A namoradinha do Hamlet, né? O filho. A norinha da Gertrude, Ofélia, né? Então nos corre aí, porque a gente fundou um departamento de achados e perdidos de mãe. Eu, a Desdémona, a Catarina, minhas amigas, todas as peças de Shakespeare, porque o autor escondeu as nossas mães. Então estamos nesse corre. Se alguém souber de alguma coisa, por favor, nos manda um zap, nos avisa aí. Mas a Brígida pediu para eu vir aqui para explicar um lance que a gente tem feito, né? Nós, personagens de Shakespeare, recicladas pela nossa mãe literária, a Lúcia Sander. Então, a Brígida pediu para eu explicar o que é paródia. Para vocês, acadêmicas, congressistas. Ah, gente, fiquei assim, nossa, tá. Bom, então é o seguinte. A Lúcia Sanders diz que eu explico, né? Escreveu, inclusive, uma obra em minha homenagem. E eu vou aqui dar uma olhadinha para lembrar o que ela me falava. Aqui, ó. A Lúcia sempre explicava pra gente que o lance dela de paródia não era uma paródia exatamente das mulheres, das peças do Shakespeare, do autor, elisabetano, inglês, renascentista, mas sim uma paródia das leituras das obras e das mulheres dessas peças. Por exemplo, hoje de manhã fui me preparar, né, para vir fazendo gênero, falar essa explicação aqui, né? E dei um Google acadêmico, tá, professora Tereza? Não foi qualquer Google não, eu tenho fontes. Fui no Google acadêmico, cliquei, Shakespeare. Pá! 1.300.000 resultados. E eu suponho que mais ou menos 1 milhão aí sejam de trabalhos acadêmicos de homens, falando sobre a obra de Shakespeare, sabe? Tem esse lance do cânone universal, então muitos homens leram, fizeram leituras teóricas dessas obras e esqueceram de nós, as personagens femininas, as mulheres, as mães. Então a Lúcia fazia esse lance de paródia, subvertendo essas personagens, reciclando, né? Dando uma nova roupagem, fazendo uma metacrítica. Por exemplo, na minha história,
todo mundo já ouviu falar a minha história, né? A história que contam sobre mim, dizem que eu enlouqueci, que eu saí por aí, catando flores, entregando flores, doidinha da Silva, pelo reino da Dinamarca, e que de repente eu avistei um salgueiro gigante, e que fui pegar uma florzinha lá na pontinha do salgueiro. Nem me lembro se esse salgueiro tem flor, né? Fui lá, e lá de cima, me estatelei no rio, me afoguei e morri cantando. Gente, fala sério, quem é que morre cantando, pô? Sou professora de voz também, tá? Não dá de se afogar, cantar, tudo ao mesmo tempo no mesmo rio, não. Pô, isso é história. Aí a Lúcia veio e com as paródias contou a verdadeira história das personagens femininas. Eu, por exemplo, eu tava grávida. Tá? Vocês sabem o que é a vida de uma mulher grávida, solteira, jovem, sem o apoio da família, sem o apoio do companheiro? Se num país republicano e democrata como o Brasil já é difícil, vocês imaginam no reino da Dinamarca? Só no Brasil, a cada 8 minutos, uma mulher é estuprada. A cada 6 horas, uma mulher é morta por feminicídio. E o aborto ilegal é uma das maiores causas de morte entre as mulheres. E eu estava no reino da Dinamarca, fim da Idade Média, início do Renascimento. Estava sozinha, eu era jovem, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa para me salvar, para sobreviver. Eu me fingi de louca. Eu saí, me fingi de louca mesmo. E fugi, corri. E eu sobrevivi. Eu sobrevivi, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô viva. E eu faria tudo de novo, tá? Faria tudo de novo. Eu sobrevivi. Eu cheguei aqui. Eu juntei essa mulherada, Desdémona, Catarina, Miranda, e a gente fundou um departamento de achados e perdidos de mães, e a gente tá nesse corre. E a gente vai achar as nossas mães. Então, pessoal, seguinte, se souber de alguma coisa sobre isso, tá? Por favor, mandem um zap. A gente tem aí vários canais. E é isso. Fiz o que me pediram. Desculpa qualquer coisa. E tamo aí no corre, vamos fazendo gênero pra vocês. Até mais, tá? De crítica em performance muito legal também, nunca tinha visto. Bom, continue.
fingir que morri. Mas você não finge toda noite? Dessa vez foi diferente. Querida, você não tá parecendo bem. Sério? Não, pior do que você que vai morrer daqui a pouco, né? Ainda faltam 3 atos, tá? Eu tô com tempo, Cara, eu não sei como é que você aguenta isso. Igualzinho a você com essa tela no seu pé. Ah, assim, né, amor? Ele tem ciúme de mim, né? Que amor, um cara neurótico desse. Ah, não fala assim também, né? Gente, delinquente, tá? É isso que ele é. Cara, pior que eu não sei. Eu acho que eu vou embora pra Veneza, não sei. Preciso ir embora. E o contrato do teatro? Mas pro diabo com o contrato, pro diabo. Seu pai tá lá em Veneza, pode de você. Mas pro diabo com meu pai também. Não quero saber desse cara, esse velho aí. Tá, você vai fazer o quê então? Eu vou fugir, eu acho. Não sei como. Outra vez, vai pra onde agora? Sei lá, Nova York. Mas não tem nada lá. Tem uns holandeses. O que tu quer com holandês? Ah, não sei, não sei. Não, Dede, na real, vem cá. Conta pra essa galera toda. Tava mesmo com aquele tal de Cássio? Sabe o Cássio? Cordelia! 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 Que isso? Mas que abuso! Tô Cordelia! mostrando Cássio pra ele. Você respeita a mulher! Cara, eu amo Otelo! Eu amo Otelo! Ah, que se eu estivesse no seu lugar com aquele Cássio, gente. Ah, mas o que tu não sabe, guria, é que se tu estivesse no meu lugar, tu não ia aguentar. Você não ia aguentar. Você sufocava toda noite. É que eu já aguentei muito pior, né? Muito pior do meu pai. As próprias mãos dele, assim. Pior do que sufocamento. É. Verdade. Tá, mas vem cá, Cordélia. E o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Ai, calma, Dedê. 1 semana e termina a temporada. Para de reclamar. Para de reclamar. Você acha que eu aguento ficar mais uma semana nesse lugar? Eu não aguento nem mais um segundo aqui. Eu morro toda noite. Eu não aguento mais isso. Tá, então vamos fugir juntas, tá? Chega de sofrer. Vamos embora. Mas pra onde que a gente vai? Que tal um restaurante francês? Bah, guria, mas aí tu me quebra, né? Restaurante francês, tô de dieta, né? Ah, eu tô sem dinheiro, mas vamos. A gente dá um passeio. Cara, para. Mas vamos pra onde? Ah, Isdemar quer saber? Eu também não sei, tá? O meu pai ele me expulsou do reino. Ele me jogou em Paris e eu nem sei falar francês, tá? Eu fico aqui, tendo que resolver tudo. Massa bagunça, sinceramente. Ai, olha, Cordélia. Pensando aqui. Mas a gente vai ter que falar com esse escritor, porque não dá mais. Vamos falar com esse escritor, porque eu não aguento mais morrer toda noite nesse lugar. Eu não aguento mais. Ele é um sádico. Ele é um escritor de tragédias, né? Ele é um escritor sádico. Mas pensando bem que se eu voltar pra Veneza, o meu pai vai me matar. Meu pai já me matou. Mas é que no teatro é assim, né? No teatro a gente morre. E ressuscita, né? E morre de novo. E ressuscita outra vez, volta a trabalhar. Ai, não, Depois Cordélia. não dá outra folga. também. Não, da folga não dá nada, né? A gente não ganha nada aqui, além de morte, né? Nem aparece direito também. Ai, mas tá, Cordélia, olha. O que a gente vai fazer? É que eu esqueci que você não sabe fazer nada, você não foi sufocada, Isdemar. Dá uma solução. Bah, cara, mas pro agora foi bem negócio. machista, né? Alguém não. tem que ser. Alguém tem que ser machista, cara. Pra dar um enredo pra história. Porque se não tiver machismo, não parece que não é enredo, né? E aí a gente tem que passar por essas coisas. Mas tu esquece, né? Que quando eu morava em Veneza,
mesa, eu era filha de um senador, né? Imagina o Não, trabalhão. mas aí tu esquece que eu sou filha de um rei, tá? Eu sou uma princesa. Vai, imagina o trabalho. Não, porque o meu pai ele ficou caduco, ele me expulsou do reino, ele cortou minha mesada, fez tudo. Mas ele é um rei. Vai, com que direito ele corta essa mesada, né? Né? Não é nem o dinheiro dele. É Não, todo do da povo. população. Ele nem tinha que estar com ele, né? É, mas tá, continua a vida, continua. Tá. Ó, você fica me fazendo perder o texto, Cordélia. Não, é tudo Aí eu, também né? não ajuda, né? Vocês pensam, é tudo eu, acho. Tá, deu, ó. Foca no texto, não O pega meu no caso, texto. Onde é que a gente vai? O que a gente vai fazer, Cordélia? você me fez lembrar de um negócio. Ih, lá vem Me coisa. fez lembrar de um negócio. Gente, a gente vai sair daqui, tá? Desse palácio. O que você acha que é? Que é a solução dos nossos problemas. Uma passagem para as Maldivas. Não, Ah. é bem mais legal. Cervejinha. No Tá Didicos. pensando um pouco, me ajuda. Vamos lá. Gente, o que vocês acham que é? Tipo assim, tá aqui, ó. Espelho. É o quê? O espelho. Não, tá aqui o espelho, né, gente? Não, outra coisa. Você não passar as mães. Outra coisa. Mas eu vou mostrar pra vocês estão muito ruins. Vamos lá. Prepara, Demona. Posição de ataque aqui, ó. Ai, posição de ataque, me faz cansar mais ainda, né? Aham. Gente, é a coisa mais legal que vocês podem imaginar, tá? Tá, mostra lá, Cordélia. Tô agoniada já. Você sabe que eu tenho ansiedade, né? Não, isso aqui, ó. É uma moeda de R$1. E com isso, a gente vai comprar uma cachorro-quente sem batata frita. Nossa! Sem batata frita? E a gente vai aqui, ó. Eu vou embora, porque eu não aguento mais ficar nesse lugar. Esse lugar aqui que... Meu Deus do céu. Fecha o óculos. Você não vai enxergar. Deixa eu ir embora. Vai embora desse lugar, machista. Ai, adeus, gente. Vai pro inferno, gente. Vai pro inferno. Queria agradecer a presença de vocês. A gente sabe que vocês estão apurados, que vão pegar o ônibus que vai para o ônibus agora, né? Mas a gente só quer fazer alguns agradecimentos, Daiane, com você. Agradeço muitíssimo ao Seminário Internacional Fazendo Gênero, toda a sua coordenação, toda a coordenação da Mostra de Atividades Artísticas e Culturais aqui. A gente, em nome da professora Brígida, agradece a toda a comissão, que é muito grande, formada por vários monitores, monitoras, professores, estudantes da UFSC, da UDESC e do IFSC. A gente agradece ao reitor e à vice-reitora pelo apoio que deram ao Fazendo Gênero. E pela presença fundamental hoje aqui. Agradecemos também à direção de administração do SEARTE por possibilitar alimentação para as equipes de artistas e equipes de monitoria aqui da Mostra de Arte e Cultura. As professoras que estão fazendo parte dessa mostra também, a Ive, Zilá, as alunos do programa de pós-graduação, e a gente é do grupo que a gente está fazendo pesquisa que se chama Imagens Políticas, um grupo de pesquisa que a Tereza é parte, era para ela estar aqui na cena, mas ela fugiu. Então a gente é parte desse grupo chamado Imagens Políticas e tem uma pesquisa que é por arte, que a gente, todo mundo aqui é parte do por arte. Né? E é isso. Por arte. E tem mais gente por aí, então a gente agradece também. É uma pesquisa que está sendo apoiada pelo CNPq. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente.
Fortificar, nas artes visuais agora tem a abertura da exposição. E depois às 8h30 ou 9 horas tem Farfa aqui, né? Farfa, assim lá. E tem o Ponta Catarina no espaço aqui do lado. E tem Grafos e Cuerpos, eu acho, hoje ali na nossa UFSC. E lá na UFSC tem, vou me esconder aqui com a palhaça do Coralina. Então, bastante coisa, gente. Tá bom?